Então, hoje, dia 8 de fevereiro de 2015, a dona Jéssica faz 24 anos hoje, na verdade 23 mais um. Eu não tô, o papel é meu filho. Tô vendo aí. Aí, estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, planeta Terra, e estamos estudando a doutrina do engano. A doutrina do engano. De acordo, baseado neste pequeno livreto do Carl Stevens. Esse pequeno livreto todo molhado e manchado, que caiu nas águas do mar, lá de Florianópolis, pelo jeito. Por causa daquela enchente que caiu uma barreira e muita gente, infelizmente. E é uma doutrina muito interessante, muito pertinente para a igreja, em especial para os nossos dias, porque nós estamos vivendo tempos peligrosos. Se a gente vai nas cartas de Timóteo, a gente fica sabendo que nos últimos dias o bicho ia pegar. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está em 2 Timóteo, aí a influência do porém. Em 2 Timóteo 3:1 diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não que a igreja tenha pegado moleza nas outras épocas. Satanás sempre investiu contra a igreja, mas Jesus Cristo deixou uma promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E nós vimos que existe, até vamos dizer assim, uma certa facilidade Satanás tem uma vantagem nessa guerra, que é o fato de que nós gostamos de ser enganados. O homem natural, ele gosta de ser enganado, porque ele tem um coração enganoso. Jeremias 17:9. Deus advertiu em Deuteronômio 11:16 para a gente tomar conta do nosso coração, isso também em Provérbios, porque ele tem uma tendência ao engano. E Satanás aproveita dessa tendência natural do homem e investe contra o ser humano, contra o homem. Nós vimos que existem níveis, né? Há um nível geral, humanidade, ele tem um sistema de engano de manutenção. Para isso ele já montou todo um sistema, um cosmos, que é a palavra no grego. Ele já tem um sistema funcionando para manter todo mundo na morte, todo mundo na cegueira, todo mundo na escuridão, todo mundo nas trevas, todo mundo andando nas suas próprias concupiscências, para depois desembocar no inferno. É um sistema que utiliza de mídia, moda, meios de comunicação, novelas, noticiários, ditados, piadas, frases, coisas que já formam um grande molde que vai mantendo todo mundo ali preso no reino das trevas. No caso do nascido de novo, aí a coisa já complica para o lado dele, porque o nascido de novo ele é liberto pela verdade, ele é habitado pelo Espírito Santo. E quanto mais essa pessoa, esse nascido de novo, ele se sintoniza com o Espírito Santo, ele permite que o Espírito Santo, pela iluminação da palavra, reproduza a Jesus Cristo na vida dele, mais difícil de enganar essa pessoa se torna. Porque a forma que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas sempre é através da palavra. Lá em João 16 fala que ele me glorificará. O único papel do Espírito Santo é apontar para a pessoa de Jesus Cristo e reproduzir em nós a pessoa de Jesus Cristo. Eu estava até lendo outro dia, acho que foi até hoje, naquele devocional, acho que é do Chambers, né? É Chambers, o Tudo para Ele? A tradução em português é péssima, é meu melhor para ele. Nossa, é horrível, né? O meu melhor para ele é um lixo. Mas no inglês deve ter um título melhor do que esse. Como é que é o título em inglês? All for him? Alguma coisa assim. Mas é no sentido de
a vibe do livro, né, é você entrar na sintonia com o Senhor. É estar sempre focando a Ele. Eu li uma frase interessantíssima, se não me engano foi hoje, que ele fala o seguinte, que a característica exclusiva da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é uma forte semelhança com a pessoa de Jesus Cristo. A característica exclusiva, ou seja, Satanás ele consegue imitar serviços, Satanás consegue imitar devoção, Satanás consegue imitar a fé. Ele é um imitão. Ele é um imitão, a gente sabe disso, que ele não tem originalidade nenhuma, né? Ele odeia Deus, ele luta contra Deus e faz tudo do jeitinho que Deus faz. Até na tribulação ele vai criar uma falsa trindade. Sim. Ele vai ter, assim como o Espírito Santo exalta a pessoa de Cristo, ele vai ter o falso profeta que exalta a pessoa do anticristo. Ele não tem originalidade nenhuma, ele segue os passos daquele que ele odeia, né? No modus operandi e tudo. Então Satanás consegue imitar a piedade, o louvor, o aplauso, os milagres, os dons, a coisa profética, a oratória. Tem muita gente aí cheinha de demônio que todo mundo fala, nossa, que homem de Deus. A pessoa está lá falando coisas diametralmente, frontalmente contra a palavra de Deus, todo mundo está aplaudindo como se fosse espiritual, como se fosse de Deus. Porque ele consegue imitar o discurso, ele consegue imitar a eloquência, ele consegue imitar a eximidade do manejo da palavra, segundo a mente natural, ele consegue imitar até o amor. Nós descobrimos isso recentemente, não foi, pastor Geraldo? Uhum. Ele consegue imitar até o amor, porque Caim amava o seu irmão a ponto de matá-lo, né? E aqui em Minas nós temos alguns maridos que matam as suas esposas também por amor, né? Lembra da Leila Diniz, por exemplo? Eu não sei, tem alguém aqui da minha idade para lembrar da Leila Diniz? Mas se tem uma coisa que ele não imita, porque não é do interesse dele, é a reprodução do caráter da pessoa de Jesus Cristo. Então essa é a única coisa realmente exclusiva para determinar a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, é que ele reproduz a pessoa de Jesus Cristo. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito, habitada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, é uma semelhança com a pessoa de Jesus. Ela lembra a pessoa de Jesus. Ela se porta como a pessoa de Jesus. Ela fala como a pessoa de Jesus. E para isso o Espírito Santo usa a palavra. É aquele assunto, aquela doutrina conhecidíssima. Ele ilumina o Logos e faz com que esse Logos se torne prático, customizado, né? Ele faz uma aplicação de qualquer passagem das Escrituras, qualquer uma das que ele mesmo escreveu, porque ele é que conduziu a escrita, né? a elaboração das Escrituras através de todos esses homens aqui. E ele traz essa palavra, ele vivifica essa palavra, ele ilumina essa palavra, exalta a pessoa de Jesus Cristo e te convence a querer ter uma semelhança com essa pessoa que ele exalta, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Deus te fala algo pessoalmente, ou quando ele te rema uma palavra, quando ele te rema, ele ilumina uma porção das Escrituras, e você tem aquela convicção, ele está falando para mim. Eu tenho certeza de que isso aqui é algo que o Espírito Santo quer que eu faça, que eu deixe de fazer, ou que eu obedeça, né? Que eu traga isso para a minha vida. Então, quando ele te fala algo, obedeça imediatamente. Não protele, não deixa para depois. Fala assim, igual o faraó, né, da pregação do pastor Geraldo, amanhã você tira o sapo, né? Deixa o sapo coachar mais uma noite, não tem problema nenhum. Você viu que foi uma pregação que trouxe impacto. Pois é. Tem algumas e olha para sair dessa. Amanhã. Quinzenalmente o irmão prega sobre isso. Mas tem que ser mesmo. A gente é tão burro que precisa que seja repetido. A palavra fala isso. Já tem um bom tempo que eu não falo sobre isso. Tá até precisando. Mas quando Deus te fala algo pessoalmente, obedece. É tão simples. Ele falou e te iluminou. Sim, Senhor. Tá falando isso mesmo aqui. Sim, Senhor, vai lá e faz. Por quê? Se você não fizer espontaneamente e imediatamente aquilo que Deus te falou e quer que você obedeça, ele não vai abrir mão da questão. Ele não vai abrir mão da questão.
Você não vai avançar no seu crescimento espiritual enquanto você não se render naquela questão específica que Deus está te pedindo, te santificando, te iluminando. Aí começa uma luta. Porque se você não obedece, é porque você não está no espírito, você está na carne. A carne milita contra o espírito. Então inicia um duelo, inicia uma luta. Deus começa a te resistir. Isso pode durar um segundo, alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, algumas décadas. Mas ele não vai abrir mão. É uma coisa tão simples que você pode simplesmente falar: sim, senhor, o senhor é o Cúrios, o senhor, e eu sou o Dulos, o escravo. Eu fui comprado, eu te pertenço, você está mandando, sim, senhor. Ninguém fala, o sargento: vai lavar a latrina, soldado. Não, senhor. Nenhum soldado é burro o suficiente para falar para um sargento, falando: não, senhor. É porque você escapou, né? Graças a Deus. Vamos ver se o Joel pega. Mas vai fazer a prova no mês que vem do Corpo Bombeiro, oficial do Corpo Bombeiro. Se o Joel não pegar exército, quem sabe o Natan. O Corpo Bombeiro também tem isso. Pois é, tem um sistema de hierarquia que tem que ser obedecido. Senão existe consequência. E ele, muito mais do que qualquer sargento, só que ele não. Ele te roga, ele fala gentilmente, ele ainda que tenha toda a autoridade para mandar, mas ele te solicita. Né? Ele conta com a sua obediência no Espírito. Então, se o Espírito Santo te falar ou te remar, obedeça, não protele, porque Deus não vai abrir mão da questão. E pode ser que demore alguns minutos, pode ser que demore algumas décadas, mas aquela questão vai ter que ser resolvida. Se você opta por não obedecer, é porque você está enganado. O espírito do mundo, o espírito de Satanás, ele trabalha na área dos nossos pensamentos, conforme a gente já falou aqui. Ele arquiteta pensamento. Ele tem um sistema elaborado. Tem até anotado aqui nessa outra apostila. 2 Coríntios 2,11, eu não sei se eu já falei esse versículo aqui nas semanas anteriores, onde o Paulo fala assim: porque nós não lhe ignoramos os desígnios. Lembra dessa passagem? A gente não pode deixar Satanás ter vantagem sobre nós, para que a gente não... Aí até falei sobre, lá 2 Coríntios, eu falei desse contexto, que foi na semana passada. Falou: se vocês perdoar, está perdoado. Se vocês não perdoar, vocês estão dando espaço para Satanás. E não é bom dar espaço para Satanás, porque nós não lhe ignoramos os desígnios. E a palavra desígnio no grego, ele tem aquele sentido de te conduzir em extensão, direção e conteúdo para realizar algo que o satisfaça e te coloque em desvantagem. Como a gente já falou, ele trabalha full time jogando pensamento na nossa mente natural, que já tem a tendência de receber esse tipo de sugestão full timecamente. Ele te bombardeia intensamente e continuamente. Então, é para uma questão de proteção de nós mesmos, é que nós deveríamos estar, também falando isso aqui na semana passada, focado na pessoa de Jesus Cristo, deixando que o Espírito Santo conduza o seu olhar para a pessoa de Jesus Cristo. E ele faz isso através da palavra, que a palavra o revela, são elas que testificam de mim. O Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, quando nós falamos um não para um rema de Deus, é porque a gente já está no processo de engano. Satanás já conseguiu chamar a sua atenção para alguma coisa que não era para você estar olhando sem ser para Jesus. A serpente lá fala: interessante o fruto ali, não é que é mesmo? Se ele conseguir captar a sua atenção, o seu olhar para algo que te desfoque de Jesus Cristo, e o Espírito Santo sempre vai querer te conduzir a olhar para Jesus Cristo, ele já conseguiu sua atenção, já se iniciou um processo de engano. É por causa disso que a gente fala não. O Espírito Santo fala: filho, tal coisa. Você fala: não queria não. Ou vamos deixar isso para depois. É sinal que você está olhando para você mesmo. Tem algum motivo egocêntrico, que te conduz
a falar aquele não, ou aquele espero, ou aquele talvez, ou aquele vou pensar no assunto. E quando você fala esse não para Deus, aí inicia um processo. É isso que nós vamos ver aqui agora. Como é que esse processo de engano e de desvio funciona? Como é que... Porque na hora que você fala um não para Deus, na hora que você fala um talvez para Deus, na hora que você fala um não sei para Deus, imediatamente você já está na esfera de Satanás. Isso lá o Elias definiu bem. Ou é Baal ou é o Senhor. Não existe um meio fio para você ficar andando com um pé em cima e um pé embaixo. A sua decisão define. Eu vou estar na esfera do Espírito, que me leva à semelhança de Cristo. Eu vou estar na esfera de Satanás, que me coloca na semelhança de Satanás. Ou eu vou andar numa direção ou em outra. E quando eu opto para andar no engano, por um não, um talvez, um espero, um depois, um não sei, um processo se inicia. Um processo que começa de uma coisa suave, mais perigosa, até uma coisa mais profunda, que lá em Apocalipse as escrituras chamam de profundezas de Satanás. Ele quer te levar o mais profundo possível. Foi até uma frase aí que o pastor destacou aqui da apostilinha do Stevens. Ele quer te levar para uma viagem de destruição, não foi? Uhum. Eu até acrescento que essa viagem é profundo. É, pro buraco. É pro buraco, é mergulhando, é lá para as regiões abissais. Daí a pouco você vai começar a ver aqueles peixes com lanterninha na cabeça, que são lindos, né? Já viu? Os peixes abissais. Acho que é o pastor Cliff que gosta. Então, em Jeremias 9,6, diz: vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. A palavra falsidade aqui é a mesma palavra para engano, né? Então, recusar-se a conhecer o Senhor é escolher viver no engano. Vivem no meio do engano ou da falsidade, e pelo engano e pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Se recusa a conhecer. Fala, não, eu sei o que a palavra fala, mas eu tenho outra opinião. Então você já escolheu. Você não escolheu conscientemente, eu quero viver no engano, na mentira e na destruição. Mas na hora que você fala, não, Espírito Santo, não é bem isso que eu penso, não é isso bem que eu quero, automaticamente você já entrou no campo do engano. Aí a coisa vai começar a desenrolar. Você já está na esfera do engano. O que vai acontecer agora? Em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, é o texto temoso, né? Vamos dizer lá, diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo, está falando do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Isso é lá na tribulação. Nós estamos extraindo só o princípio aqui, né? E com todo o engano de injustiça aos que perecem. É aqui que eu quero. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, quando você escolhe viver no engano, não porque Deus quer, não porque Ele é mau, não porque Ele é sádico, não porque Ele está falando, você está de mal de mim também, eu vou te ferrar, eu vou avacalhar com a sua vida. Não é, é uma consequência natural. É uma consequência natural. Você falou, olha, eu não quero acolher o amor da verdade. Você entrou na área do engano. É o caso da humanidade inteirinha, que vem se recusando a ouvir Deus e vai sofrer as consequências representadas pela geração tribulacional. A geração tribulacional vai pagar o pato pela história da humanidade inteirinha, porque existe o princípio da representatividade. Adão, como cabeça da raça, ele nos representava. Quando Deus pune filhos por causa dos pecados de pais ou bisavós, ou é até a quarta geração, né? Dos pais, dos avós, dos bisavós ou dos trisavós,
que ele pune até a terceira e quarta geração, é o princípio da representatividade. Quando a geração tribulacional receber toda a ira de Deus derramada daquelas taças, que a gente estudou aqui no livro de Apocalipse, é porque eles estão recebendo a retribuição por séculos de recusa e de resistência à verdade. Então, quando você escolhe viver no engano, não, eu não quero conhecer Deus, eu quero viver aqui na falsidade. Volta lá em Jeremias 9:6. Deus permite que o erro opere, pois você escolhe viver sob a jurisdição de Satanás. A consequência automática da recusa da verdade é o erro, é o engano, é a mentira. Isso é falado lá também em Romanos, quando fala, olha, eles conheceram o poder e a divindade através das coisas criadas, mas não quiseram. Eles resistiram. É Romanos 2, é Romanos 1. A ira de Deus se revela. É o Romanos 1, de 18 até 22, até 32, é o contexto inteiro. Ou seja, o que se pode conhecer de Deus? A divindade, o poder está revelado. O ser humano se recusa a reconhecer isso. Ele fala, não, é a Géia, é a mãe natureza, é Tupã, é sei lá quem, né, é o capeta, é qualquer nome que você quiser colocar. Você está trazendo uma glória, porque os céus proclamam a glória de Deus, que é devida a Deus, e está colocando na criatura. Nossa, a mãe natureza é sábia, né? Tem aí, né, na questão da nova era, não sei nem se já está saindo de modas. Nova era, ainda existe isso? Bombava aí há uns 15, 20 anos atrás, estava bombando, não sei se já mudou de nome, né? Às vezes agora vai surgir a novíssima era, não sabe? Então, ele tem sempre uma mentirinha para contar. Quando a gente sabe pelo contexto aqui de Romanos 1, 18 a 32, é que, você recusa me dar glória pelo que está criado, deita aí mulher com mulher e homem com homem. A gente sabe que a consequência foi essa. Uma das consequências da recusa da verdade é o homossexualismo. Uma das, né? E em Efésios 4, 17 a 19, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, com entendimento escuro, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então o primeiro passo, lá em Jeremias 9,6, foi recusar conhecer o Senhor. O segundo passo, em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, é que quando você escolhe viver no engano, você entra dentro da esfera de Satanás. Você saiu da esfera de Deus e está na esfera de Satanás. O terceiro passo nesse processo de destruição, nessa viagem de destruição, como ele diz, é optar pela vaidade, pela obscurecência. Essa palavra é bonita, né? Porque fala na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus e insensíveis. O Espírito Santo está falando através de Paulo em Efésios. Não andeis mais como eles andam. Como é que eles andam? Na vaidade, na obscurecência, na alienação, na ignorância e na insensatez. Na insensibilidade, quer dizer. Então, quando você opta por não conhecer o Senhor e andar na esfera de Satanás, na esfera do engano, você está optando pela vaidade, pela obscurecência, pela alienação e pela ignorância. Porque é nesse caminho que o gentio anda. E é nesse caminho que o Espírito Santo, através de Paulo lá em Efésios, está falando, não anda mais nessa. Isso é burrice. Você vai andar nessa para quê? 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia... E a parte final é para cometerem toda sorte de impureza, lá no final de Efésios 4,19. Ou seja, por fim, a consequência é depravação moral. Isso é óbvio, né? Pergunta para qualquer assembleano desviado aí que
Tá. Quando o nascer de 90 nesse processo de engano, Satanás tenta, porque ele morre de raiva e de inveja, de ver que a gente é santo, inculpável e irrepreensível, porque isso é o que nós herdamos com a obra consumada, isso é a nossa posição. Nós estudamos aqui posição e condição. Então ele, assim, só de avacalhação, ele quer que aquele que é chamado de santo, inculpável e irrepreensível fique o mais sujo possível, que a condição dele seja a mais divergente possível da posição que já é estabelecida em Cristo. Ele tem prazer de enlamear o santo. Isso é o passatempo favorito dele. Então, depois de optar pela vaidade, obscurecer essa alienação, ignorância e insensibilidade, você vai acabar descambando, desaguando lá na depravação moral. Efésios 4,19. 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Salmo 42,7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado sobre mim. Eu até coloquei, todo mundo, acho que eu mandei essa possível para todo mundo. Eu até coloquei aqui que é um salmo hídrico. É um salmo, está falando muito de água, né? O que ele está falando é que quando você não se recusa a conhecer o Senhor, como consequência você entra na esfera de Satanás. E como consequência você acaba caindo na vaidade, obscurecência, alienação, ignorância, insensibilidade e depravação moral, a coisa só tende a piorar. Um abismo vai só chamar outro abismo. A gente sempre acha que existem pecados mais perigosos, e pecados que não afetam. Eu estou com a palavra perigoso, então eu vou falar perigoso, eu lembro do espanhol, não sei porquê. Acho que é peligroso, não é uma coisa assim. A gente sempre acha que vai ficar por ali mesmo. Não, eu vou pecar sob controle. Eu já pratiquei isso. Né? Eu vou pecar só até onde me é prazeroso e conveniente, mas também não vou tão assim lá longe, porque eu sei que eu vou tomar cocão de Deus. Então eu vou manter o meu desvio sob controle. Né? Eu vou manter o meu pecado sob controle, porque afinal quem manda aqui sou eu, mas não é. Quando você está lá, quem está mandando é Satanás. E o que a palavra fala é que uma vez que você pisou na lama, o próximo passo é do cocô, o próximo passo é sei lá onde, né? O trem vai afundar. A coisa vai feder cada vez mais. A coisa vai aprofundar. Isaías 44:20 diz o seguinte: apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita? É o processo, lembra que nós estamos estudando aqui o processo, como é que a coisa vai. Você opta por não conhecer o Senhor. Não, eu discordo disso que o Senhor está me iluminando, me falando aqui. Não, você está até certo, mas amanhã o Senhor tira esse sapo aqui do meu palácio, vamos deixar para depois, vou pensar no caso, imediatamente você já caiu na esfera de Satanás. Uma vez que você caiu na esfera de Satanás, você optou por aquelas coisas todas, obscurecência, vaidade, depravação moral. Uma vez que você está nessa, a coisa só tende a piorar. Salmo 42:7. Um abismo vai chamar outro abismo. E a consequência da coisa aprofundar, porque quando você peca no nível 1, vamos dizer assim, você ainda tenta controlar o negócio, igual eu falei aqui que eu fazia, você ainda tem um nível de consciência, de percepção do erro. Eu estou fazendo isso aqui, uma palavra que fala claramente a respeito disso. Você sabe como é que é, né? Isso é uma coisa difícil, né? A carne é fraca, aí a gente vem com desculpa e prossegue. Aí a gente afunda mais. No que a gente afunda mais, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu chamo elas, me ouvem, e eu conduzo para passo verdejando.
Aí eu atolo mais um pouquinho, aí o Senhor já fala mais lá de longe, ô filho, volta pra cá. É o Davi com Betseba. Eu ouvi um zum. Alguém parece me chamou. Mas vamos afundar mais no pecado um pouquinho. Aí a voz já fica mais longe. Você está afundando aí. Se você continuar, você vai levar tiro. Lá para a quarta ou quinta atolada, né, o quarto ou quinto abismo, você já não escuta mais nada. Você já fala igual está aqui em Isaías 44:20. Mas será que tem mentira aqui? Não estou vendo mentira nenhuma. Não tem mentira na minha mão direita, não. Ou seja, o que o Isaías 44:20 está falando é que você já passa a não ter mais consciência de aonde você está entrando. O trem já está tão escuro, tão fedorento, que você já não tem sensibilidade para perceber para onde é que você está sendo conduzido. É o que o irmão aqui chamou de viagem da destruição. Então, quando se escolhe o engano, a mente cauteriza, é o que a palavra chama de mente cauterizada, ou consciência, e a fé naufraga. Só uma consciência tranquila e purificada pela palavra pode guardar a fé. 1 Timóteo 3,9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Só quando você está... Não é posicionalmente falando. Posicionalmente falando, você já está... Na posição de privilégio. Propiciado. Né? Você já está... A inimizade já foi desfeita, o muro de separação já caiu. É aquele livrinho do Al Lindsay. Como é que chama aquele livro mesmo? Liberte para Viver. Um livro fantástico. Fantástico. Já leu esse? Liberte para Viver? Do Al Lindsay. Onde tem um murinho aqui assim, tem um Deus de um lado e um Deus do outro. E ele vai mostrando as partes integrantes da obra consumada, a justificação. Você tem esse livro? Oi? Você tem esse livro? Eu não tenho porque eu doei para a comunidade, mas eu peguei um emprestado com Clésia Xeroquei e ele tem o Xerox. Ele é fantástico, esse livro é fantástico. Porque ele mostra o básico, é o basicão da soteriologia. Né? Mas ele está disponível na internet em PDF. Tá, eu já procurei. Tá aqui, ó. É mesmo? Liberte para Viver. Opa, não. Howlings. Salva no favorito aí, por favor. Porque tem meses que eu procuro ele para colocar no Kindle e não acho. Eu e o Rafa. Eu Né? achei. Eu também não. E ele achou assim de primeira, né? É aquele lance, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Né? Então, 1 Timóteo 3, estou falando que só uma consciência. Eu estou falando de posição. Estou falando da nossa condição aqui de santificação diária e progressiva. Pura é que consegue guardar a fé. Então, quando você opta por falar, não quero conhecer o Senhor, você entra na esfera de Satanás. Você optou pela obscurecência, impureza, depravação moral, vaidade, aquela coisa toda. O abismo vai chamar no outro. Aí você já não tem noção da mentira e do engano. Aí a consequência é que você vai ficar cauterizado. Eu até acho que foi nesse livro mesmo, do Al Lindsay, que eu li, a respeito dessa questão da cauterização. Todo mundo conhece chorume? Chorume. Já ouvi essa palavra. Chorume é aquele caldo preto, azedo, podre e fedorento que escorre do lixo. Já viu quando o lixeiro joga o lixo naquele negócio, aquele esmaga o lixo, escorre um caldo preto esverdeado, hiper fedorento. Mas que é fantástico. Tem gente que compra chorume, porque aquilo é super ótimo para as plantas. Porque aquilo é fertilidade pura, aquilo ali é o suco de coisas, como é que fala? Orgânico, tem um lixo orgânico, é o suco do lixo orgânico. Né? Espremeu ali o resto de comer, putrefato, maravilhoso e fantástico para as plantas. Né? As melhores couves são aquelas que você colhe no cemitério. Né? Os melhores guacos são os plantados. Nossa, eu ali colhemos guacos fantásticos e maravilhosos em cima da lixeira lá do conjunto que ele mora. Como é que chama? Pronto? Guaco. É um que eu já ensinei para todo mundo milhões de vezes. Mas o chá que você me deu aquela vez era de lá? Não. Já li.
Mas eu e o Rafa não temos preconceito, a gente pega do chorume. O chorume, o chorume é esse caldo preto, podre e fedorento. Ele realmente, ele é assim, quem tem estômago fraco vomita na hora, né? Eu acho que é o Lindsay que fala sobre isso. Você não consegue se alimentar ao lado de um lugar fedorento, chorumelento desse. O lixeiro, velho, ele comendo o hambúrguer dele, ele vai jogando lixo ali no caminhão e correndo, correndo atrás, o lixo espremendo e ele já, o nariz dele não sente aquele cheiro mais não, já acostumou. Ou seja, ele já dessensibilizou. Ele não tem mais sensibilidade para aquele fedor. Ele se alimenta na boa, né? Carregando lixo e comendo sanduíche. E o chorume esguichando, né? Respingando a massa. Acho que eu vou parar por aqui. Já deu pra entender. Então, isso é o caldo. É o caldo. As folhas. Não vai ficar põe no saquinho, leva pra Eu tô forçando, como diz a Helene, é para os irmãos terem ideia do que é a insensibilização. Já está insensibilizado. Já caiu a ficha. Então, quando você escolhe engano, você entra nesse processo de dessensibilização. A sua mente cauteriza e a sua fé naufraga. 1 Timóteo 1,19, para ilustrar esse ponto que foi falado, conservando ele está falando ao Timóteo, conserva a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Ou seja, rejeitar aquilo que o Espírito Santo agora está te falando através da consciência, que é o que sobrou, a palavra já não te fala mais, você vai naufragar na fé. Lucas 18:8, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Compare esse Lucas 18:8b com Apocalipse 9:21 que fala, e não se arrependeram dos seus homicídios, isso é a geração tribulacional, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus furtos. Lembra? A geração tribulacional é uma geração que recusou a verdade. É uma geração, né, para coroar todas as gerações anteriores, que falou, Deus, eu não estou interessado no que você tem para dizer. Aí Deus joga esse pessoal na operação do erro, para dar crédito para mentira, para sofrer a operação do engano e do erro. A consciência deles é tão zero da geração tribulacional que Deus vai tratar essa geração da forma mais dura como Ele nunca tratou nenhuma outra geração, e ainda assim a ficha deles não cai. Tem pedra caindo, fogo, etc., demônio, aquela coisa toda que vai acontecendo na tribulação, e eles não se arrependem dos seus homicídios. A gente estudou isso, né? Não arrepende dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua fornicação, do seu... O juízo está caindo, o rapaz está lá enfiando a faca, derrubando as tripas dele, tudo no chão, falando, é errado fazer isso. Nem tem noção de que homicídio é errado. Só tendo o prazer de matar uma pessoa, qual que é o problema? Tem algum problema nisso? Estou garantindo o meu. Às vezes é... Garantindo o meu, sim. É o meu hobby. De vez em quando aparecem uns doidão nos Estados Unidos que o hobby deles é ficar atirando com coisa de mira automática das pessoas na rua, não tem? Isso acontece demais lá. Não, isso... Só pra ver o tombo, né? É bacana ver a pessoa caindo, né? Lá não aparece o assunto que mesmo começa, mas aqui, que apareceu recentemente no Brasil um rapaz jovem que já tinha matado mais de 40 pessoas. Em Goiás. Lembra? Foi uma coisa E só assim. Mulheres, só moças. Não, e foi aí perguntando pra ele a explicação, ele disse, Eu vi a menina bonita na rua, parava e matava. não, e ele, não, mas ele, a explicação dele era assim, porque eu decidi. É psicopata mesmo, né? Ele não tem convicção de... Um rapaz bonitão. Gato. Um rapaz bonito. Um pão. É um pão de sal, como era na época da minha mãe. Pão doce com coco, meu filho. Em Jeremias 8:5, por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Não quer voltar. Jeremias 8:5. Chega
vamos começar lá do primeiro passo. Eu não quero te conhecer. Eu Isso com discordo, Jesus, né? deixo o sapo para amanhã, vou pensar no assunto. De qualquer maneira, não é um sim, senhor, é um qualquer coisa, um não, talvez, espera, vou pensar no assunto. Você entrou na esfera de Satanás. Entrou na esfera de Satanás, você começa a ficar vaidoso, obscurecido, alienado, ignorante, insensível e depravado. Uma vez depravado, a coisa vai piorando. Uma vez a coisa piorando, você fica dessensibilizado. O chorume não te afeta mais, né? Você já não tem consciência para perceber as coisas. Uma vez que você não tem consciência para perceber as coisas, você começa a naufragar na fé. Uma vez que você começa a naufragar na fé, você já entra numa situação de não quero voltar mais. Tá bom aqui só. Sodoma é tão bacana. Por que eu voltar para Jerusalém? Que tá ótimo. Eu gostei aqui da Pecadolândia, né? Não quero voltar mais. Aqui tá bom demais. Aqui tá ótimo. É igual a formiguinha. Tem o... Não quero. Aí você cai numa posição de não quero voltar mais. Acho que eu não sei se é porque eu sou um cara muito experimentado, né? Mas todo mundo aqui já passou por isso, né? Não? Eu já passei por essa situação. Eu falei, não quero mexer com esse clima mais não. Pecadolândia aqui tá ótimo. Bom demais. E o pecado é gostoso. Deus quiser matar, mata. Não quiser, não mata. Também não. Eu já estava nesse estágio. Então, quando a mente cauteriza, você se afasta mais e mais. Por quê? Porque a palavra já não faz mais efeito. Aí passa para uma... Começamos a chegar agora na parte da marreta. Porque Deus, durante 120 anos, ele falou através de Noé: vai chover. Quanto você pode, vou levar sempre para o pastor Pedro. Ou, quanto você pode nadar? Né? Ele aqui tem de 20 anos, 19. 18 anos. Né? 18. Nós estamos pegando o pé dele, que vai fazer 19 ou 18. Esse aqui tem 17. Tem 18. Ela fez 50 semana passada. 50. Não, A 51. Togeira tem 58. A Márcia tem lá seus 20 e poucos. Ele me deu 20 anos a mais. Eu tô com meus Nossa. 30 e tal. 30. Pensa. Você tem que pensar assim, nossa, ainda eu tô Pensa comparando esse 20 jovem. anos, Nossa. 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, em comparado com 120. É 2 vezes a sua idade. Imagina que você está falando para quem está ao seu redor, desde que você nasceu. Ué, Jesus te ama. Você já nasceu pregando. Né? Desde o dia que Ouvindo a você pregação, né? nasceu, você já nasceu pregando. Quais foram as palavras do neném Cliff, o Cliffinho? Jesus te ama. Vai chover. Vai chover e vai inundar tudo. E ele está falando isso até hoje, aos 60 anos. E de novo, mais 60, 120 anos, o Noé avisando. Gente, Deus me falou aí que ele não está satisfeito com a situação, não. É lá em Gênesis 6, né? O seu coração está muito mal. E a Pecadolândia correndo solto. Tá correndo soltíssima. Deus está falando até que já está arrependido de ter feito. Deus já está falando até que está arrependido de ter criado a humanidade. Ele está falando em acabar com tudo. Vamos melhorar isso, vamos voltar. Não quer voltar. Pecadolândia está bom. Não quero voltar. 120 anos. Para Israel ele ficou falando 490 anos. Ô Jeremias, vai lá, avisa esse pessoal lá, fala para eles voltar para mim. Fala que essa cisterna que eles estão cavando aí não retém água. Eu que sou manancial de vida. Joga esse cara, tá falando em cisterna, vou jogar lá na cisterna cheia de lama. O Isaías pregou 40, 50 anos, serra esse cara no meio. Apedreja, dá paulada na cabeça. Deus foi mandando um monte de gente para avisar durante 490 anos. Israel, volta. Não quis. Nabucodonosor, meu servo, faz favor, vai lá, arrebenta tudo. Rasga as grávidas, mata os velhos, dá paulada nas crianças, destrói o templo, leva as canecas lá para sua casa. Arrebenta tudo. Mas foi o que aconteceu. Põe fogo no templo. Eles, o judeu, assim como nós, ele pensava o seguinte, a gente, em algum sentido, a gente pensa assim também, mas Deus também não é tão doido assim de esparramar essa igreja ou destruir esse templo. Vai brincando para você ver, se precisar, ele queima a Bíblia. Se precisar, ele mata a humanidade inteira com ele. Não tem limite, ele é soberano, ele é Senhor. Então,
a gente às vezes na nossa religiosidade pensa, não, mas também Deus não vai fazer isso. Faz, se precisar, ele faz. Se precisar, ele arrebenta essa igreja aqui, esparrama todo mundo. Ele fez isso com Jerusalém, permitiu que a de Esmirna sofresse perseguição. Quando você precisa rachar uma igreja no meio, ele racha, já aconteceu nos Estados Unidos, eu já vi acontecer aqui no Brasil, acontece. Mas isso aí já é o último estágio. Depois de muito tempo falando, você optou por não conhecer o Senhor, você entrou nesse do engano, você entrou na situação de insensibilidade, obscurecência, vaidade e depravação. A depravação foi aprofundando, abismo, e isso cauterizou a sua consciência. Como consequência do cauterizar a consciência, a sua fé naufragou. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra já não te fala mais. Quando a palavra já não te falar mais, esse aqui é o limite. Aí ele vai para o estágio final. A paulada. Porque todo mundo acha que a paulada é a primeira coisa que ele faz. Não é? A paulada é a última coisa que ele faz. Em Provérbios 29:1 está escrito: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Eu até aproveitei e estudei esse versículo. 29:1. Eu estudei bem profundamente esse versículo, porque eu sempre quis entender esse versículo. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Vamos dissecar esse versículo. Eu sempre quis entender esse versículo. Ou seja, o homem que muitas vezes, vão separar ele em 3 pedaços. O homem que muitas vezes endurece a cerviz, o homem que muitas vezes é repreendido, o endurece a cerviz e o de repente será destruído sem que haja remédio. Vamos dividir ele em 3 pedaços. Primeiro pedaço, o homem que muitas vezes é repreendido. Durante todo esse processo de eu não quero te conhecer, entrei na esfera do engano, estou sob a operação do erro, estou entrando no campo de Satanás, da vaidade, da obscurecência, da depravação moral, abismo, cauterização da consciência, naufrágio na fé. Durante esse tempo todo, de acordo com 2 Timóteo 3,16, ele veio tentando usar a palavra, aquela que você conhece, que ele, quando eu estava desviado, até versículo no muro, o Espírito Santo usava um crente desviado para pichar um versículo, para eu poder ler o versículo. Já aconteceu isso com você? Você lê um versículo no muro, você sofreu um rema do Espírito Santo por um versículo pichado no muro? Nunca tinha acontecido, me aconteceu. Um folhetim, um papo de crente dentro do busão. Aí ele vai usar a palavra dele de várias formas. Até a Bíblia mesmo, né? Que a palavra de Deus não precisa estar impressa aqui nessa folha, com a beirada dourada, não. Às vezes rasgou um pedaço de Hebreus assim da Bíblia, de alguém caiu no chão, isso já me aconteceu também. Achei só 2 folhas de Bíblia assim, e justo aquela parte cabulosa do Hebreus lá, né? Do cachorro voltando. Não pode conversar desse assunto, nunca mais não gosto. Mas do cachorro voltando pro vômito, e da porca pela maçala. Entendeu? Quando não conhece o versículo, né? Ou a sua mãe, que também é crente, ou um amigo. E ele vai usando a palavra em N situações. 2 Timóteo 3,16 fala que a palavra, toda a palavra de Deus é inspirada, ela é soprada por Deus, teopneus. Ela é soprada por Deus e útil para a repreensão. Toda a escritura é inspirada, é 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para 4 coisas: para ensino, para repreensão, para correção e para educação. Primeiro ela vem para te ensinar. Se você não escuta o ensino, aí ela fala assim, olha. Ela te chama a atenção, ela te repreende. Ô, pode passar aí, não sou. Você já foi repreendido? Não pisa na grama? Você já pisou no cimento fresco assim, só de chato?
Que aí o rapaz fala assim, ô... Mas não pisei forte assim. Ô, pisei não, senhor. Pra ver se tava mole. Senão suja o tênis. Né? Ou... Eu já pisei, só que eu pisei de propósito, eu queria deixar no pé. Se alguém que... Assinou, né? Se alguém vir, te repreende. Aí se você não escuta a repreensão, o próximo passo é a correção. Então é a palavra de Deus que te ensina, te repreende, te corrige e te educa. Então o homem que muitas vezes é repreendido, ou seja, de acordo com 2 Timóteo 3,16, 17 que a gente já leu, é um homem que já passou pelo ensino, é um homem que já passou pela repreensão, e é um homem que agora está no estágio da correção. No hebraico, literalmente, o homem que muitas vezes é repreendido é um homem de reprovações, um homem de argumentações, um homem que quando censurado retruca, um homem que quando censurado defende-se, um homem que quando censurado justifica-se. É isso que quer dizer no hebraico. O homem que muitas vezes é repreendido, esse homem é aquele homem falando, Deus, mas... Ele discute, ele retruca, você retrucando com Deus. Você discutir com Deus, não, você que está errado, é que essa palavra é sua aí, eu estou certo, eu estou aqui no pecado, eu estou iluminado pelo Satanás, eu sei o que eu estou fazendo, não sabe de nada. É um homem que não aceita. A pior coisa que tem é filho que retruca. Na hora que o filho retruca com o pai, vocês são pais, isso aconteceu com vocês provavelmente, que já aconteceu comigo, acho que acontece comigo, você fica sem saber o que eu faço. Eu não posso descer a mão porque eu amo, mas eu preciso descer a mão porque a Bíblia manda eu descer a mão. E ao mesmo tempo ele é rebelde. Eu não queria que ele fosse rebelde, ele podia tanto ser docinho. Então, é uma situação complicada. O filho que retruca é complicado. Se você for homem, então você me faz fazer... Não, como é que eu faço aqui agora? Ele me desafiou como homem, como pai, como educador. Né? Você fica sem saber para que direção você vai. É essa situação que a gente coloca a Deus. Quando a gente retruca, argumenta, defende, não quer. E o homem que muitas vezes é repreendido, esse homem discutidor, que não obedece sem discutir, endurece a cerviz. Endurece. Lembra da nossa linguagem agropastoril judaica, poética, linda, maravilhosa? A gente fala aqui toda quinta-feira. Porque as coisas são ensinadas no hebraico usando uma linguagem poética agropastoril, porque era o jeito que eles entendiam. O endurece a cerviz no hebraico, literalmente o boi com calo no lombo, né? É aquele que endurece o pescoço, é aquele que se torna teimoso, é aquele que se torna obstinado, é aquele que se torna sem sensibilidade, que é onde nós estamos aqui no estágio do insensível, do chorume e sanduíche. Carlos, então esse endurece a cerviz, quando ele fica empacado mesmo, ou é quando ele não recebe, não, é porque está gostoso. É porque o que acontece? O boi, ele recebe a canga, ele tem que responder lá, né? Ele recebe a canga. À medida que com os anos, os meses, o tempo de arando, conduzindo aquele peso, aquilo vai agredindo a epiderme bovina. Eu não sei se ele, por exemplo, ele tem calos nos dedos porque ele usa muita tesoura. É um calo profissional. A tesoura agride a epiderme dáctila dele. Né? Os dedos dele se defendem criando calos. O calo é uma defesa. Ele quer se defender, ele cria um calo. Aquela canga fica trazendo peso e pressão sobre o pescoço do boi, à medida que ele puxa peso, que ele ara, que ele faz o serviço que tem que fazer. Aquilo vai criando um calo no pescoço do boi. Esse calo, por exemplo, se você fincar uma agulha no olho, dói. No queixo, no pescoço, dói. No calo. O calo é insensível, ele não tem terminação nervosa. Então, quando está falando assim, aquele homem discutidor que fica endurecendo o pescoço, ou seja, que já se tornou insensível pelo uso da canga, é nesse sentido. Ele já não recebe mais comando. Você fala, ele já não... Mas sabe por que eu estou te perguntando? Porque quando eu leio o versículo, a pessoa que endurece a cerviz,
Eu sei que acabou. Mas eu não estou falando assim, porque me dá a impressão no versículo que a pessoa decidiu endurecer e não obedecer. Não. Mas o exemplo do boi, para mim, foi uma consequência do trabalho dele. Então, não foi ele que endureceu, ele foi vítima daquele sofrimento que ele passou ali no pescoço e endureceu. Que no caso aqui nosso é a escolha pelo engano. Entendeu? É o que a gente está vendo aqui, que a gente está vendo aqui desde o começo eu não quero conhecer o Senhor. Se você não quer conhecer o Senhor, você entrou na esfera do engano. Se você entrou na esfera do engano, você se tornou vaidoso, obscurecido, alheio, ignorante e insensível. Eu estou falando que o exemplo está um pouco divergente com relação ao que realmente acontece com o boi e o que acontece com a gente. Porque quando eu leio o versículo, me dá a impressão, a pessoa que endurece a serviço, a pessoa decidiu endurecer e não ouvir, não obedecer. Não, ela não ouve porque ela já está insensibilizada, assim como o boi. Igual o carro, né? Sim, já está calejada. Igual o boi, mas não é o caso do... Ah, tá, entendi o que você está falando. Porque ele trabalhou para ele. É porque estava me dando a impressão, acho que estava usando o exemplo de que o boi foi desobediente também, que ele estava endurecendo. Não, o boi agora se tornou desobediente pelo fato que ele não tem mais sensibilidade para obedecer. Porque embora, aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o boi ele não tinha domínio sobre isso, aconteceu com ele. Sim. Agora nós não, vai nesse caminho, resolve não ouvir, resolve não fazer. Até que você entrou no estágio até ficar anestesiado. Você de insensibilizado, ou dessensibilizado. Né? Ou seja, já está com a consciência cauterizada. Fica cego. Fica insensível. De repente será destruído sem que haja remédio. Só para fechar o versículo. Né? O sentido da palavra destruído no hebraico é algo que acontece com muita rapidez e intensidade, depois de um longo prazo de protelação. Que foi o caso que eu já citei aqui da geração que foi invadida pelo Nabucodonosor e da geração dos antediluvianos. Ou seja, quando a palavra não faz mais nenhum efeito, quando você já está insensível a ela, aí Deus tem que usar do método da paulada repentina. E sempre que essa paulada acontece, é papum. É coisa rápida. É algo que não leva muito tempo para acontecer. Já foram décadas de insensibilidade, de afastamento, de atolamento no abismo, a palavra já não faz mais efeito. Aí vem aquela paulada que é rapidinha, é sumária e é final. Aí você não quis ouvir mesmo, então, se for não nascer de novo, como dizia o pastor Márcio, vem pra cá, filho. Lembra que ele falava assim? Ele está me causando muita vergonha, está me dando muito problema, vem pra casa. Pode acontecer. Isso é lá no final do caminho. Mas começa com um simples não. Filho, tal coisinha? Não. Pronto, já entrou no processo. O negócio é voltar para trás o mais rápido possível. Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado por esse momento aqui, na tua presença, escutando a tua palavra, em comunhão uns com os outros. O Senhor nos dê noção e condução no restante desse culto também, para que o Senhor seja glorificado e para que cada um daqui seja edificado. Te agradecemos pela liberdade, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus, com total liberdade, com total tranquilidade, sem ter medo de fuzis e balas e granadas. Em nome de Jesus, amém. Amém.